Vamos resolver hoje o exercício 3 da lista 1 de cálculo 4. Vamos começar pelo item B. Nós temos a sequência definida por AN igual a 1 mais menos 1 elevado a n sobre n. Como é que a gente vai fazer isso? Se você observar essa sequência, o termo menos 1 elevado a n, ele só pode dar 1, né, caso o expoente n seja par, ou menos 1, caso o expoente n seja ímpar. Como isso acontece, a expressão 1 mais menos 1 elevado a n, ou ela vai ser 0, ou ela vai ser 2, né? Então, a gente consegue limitar toda essa expressão entre 0 e 2. E aí, dividindo tudo por n, né? A desigualdade não é afetada, né? Porque o n é maior ou igual a 1. E aí, fazendo os limites laterais, né? Calculando o limite na direita e o limite na esquerda, vamos ter que o limite da esquerda dá 0 e o limite da direita também dá 0. Portanto, pelo teorema do confronto, o limite da expressão que está no meio também vai para 0. Tá bom? Vamos agora para o item L. No item L, nós temos essa expressãozinha aqui, né? Como é que a gente pode calcular o limite, né? Aqui a gente tem que lembrar daquele processo de racionalização que a gente vê lá em cálculo 1, né? Aqui eu vou multiplicar pelo conjugado deste termo e vou fazê-lo de tal forma que toda essa expressão aqui seja igual a 1, né? Para eu não alterar a sequência n original. Então, fazendo a racionalização, o que a gente vai ter no numerador, né? Eu aplico a regra da diferença de dois quadrados, né? Então vai ser o quadrado do primeiro, n mais 1, menos o quadrado do segundo, que dá menos n, né? E o termo daqui ele só se repete porque aqui a gente tem como quociente 1, né? E aí, a mágica do negócio é que nessa expressão, este n cancela com este n. E aí a gente consegue aplicar agora o limite com n tendendo a infinito, né? Porque em cima, no numerador, a gente tem uma constante, né? O termo do denominador vai para zero, vai para infinito, perdão, e portanto o quociente todo vai para zero, né? Então a sequência converge para zero, né? Agora no item M, a gente tem um caso em que a sequência diverge, né? Para a gente ver que a sequência diverge, a gente pode pegar as subsequências, tá? Pegamos as subsequências com n par e as subsequências com n ímpar, né? Se a gente pegar as subsequências com n par, a gente vai obter, na nossa expressão, os múltiplos de 2π. Ou seja, eu saio daqui do meu ponto zero, percorro 2π ao redor do círculo e volto para cá. Percorro 2π em volta do círculo e volto para cá. Sempre nessa direção. Então, quando eu tenho n par, eu sempre vou obter o cosseno igual a 1. Agora, se meu n for ímpar, e eu distribuir aqui, eu vou ter 2k mais 2kπ, né? Mais π, né? 2kπ mais π acaba caindo justamente aqui no menos 1, né? Porque eu tenho que andar π, né? E aí os meus ciclos vão ser de 2π em 2π, só que como eles vão se iniciar aqui no ângulo π, né, que vale menos 1, eles sempre vão estar recaindo aqui, né, no menos 1. Portanto, quando a nossa sequência tem o n ímpar, né, o valor do cosseno é sempre menos 1. E aí, como essas duas subsequências elas não convergem para o mesmo limite, então a nossa sequência original diverge, né? Então essa sequência aqui é divergente, a gente não vai encontrar o limite para ela. Vamos agora ver o item n. Para o item n, a gente tem que fazer uma manipulação algébrica, né? A gente pode reescrever este n como 1 sobre n dessa forma, né? Porque se a gente lembrar a regra de quociente de fração, quando fosse vir daqui para aqui, eu teria que, para transformar isso numa multiplicação, eu inverteria o termo que está aqui embaixo, né? Então voltaria a ser o n sobre 1 que estava ali antes, né? E aí a gente vai fazer isso justamente para aqui ficar 1 sobre n, aqui também ficar 1 sobre n, e a gente conseguir fazer uma mudança de variável adequada, né? E aí com uma única mudança de variável a gente resolve a questão, né?
Então, trocando 1 sobre n por x, eu fico com cosseno x e x embaixo. Só que, se o n tende a infinito, como a mudança foi 1 sobre n, o nosso x vai para zero, né? E aí, calcular o limite da sequência n quando o n tende a infinito é equivalente a calcular o limite, né, dessa função aqui, né, quando x vai para zero, né? E aí, se a gente for tentar calcular diretamente, a gente vai obter zero sobre zero, ou seja, uma indeterminação. E daí, para resolver essa indeterminação, a gente aplica a regra de L'Hopital. Então, a derivada do numerador, que é a derivada de 1 mais cosseno x, vai dar seno x. A derivada de x vai dar 1. Aí eu consigo substituir o zero aqui no seno, né? E o meu limite, portanto, vai ser zero, né? O item O estava indicado para eu fazer também, mas se vocês observarem, o argumento vai ser exatamente o mesmo, trocando 1 menos cosseno de 1 sobre n por seno de 1 sobre n. Então, como o argumento é análogo, isso aqui eu vou deixar para vocês refletirem a resolução do n e reproduzirem aqui no item O, beleza? O item R também é análogo, mas esse eu resolvi fazer porque tem um pouquinho mais de coisa para fazer, tá? Aqui a gente vai fazer a mudança x, né, igual a 1 sobre n. E aí, essa mudança se reflete aqui, né? O x aparece aqui. Mas se vocês notarem, onde a gente tem n, também foi trocado por x, né? Por que isso acontece, né? Porque se eu faço a mudança x igual a 1 sobre n, isso significa, se você multiplica cruzado e isola o n, que n é 1 sobre x, tá? E aí a mudança fica certinha, 1 sobre x aqui, 1 sobre x quadrado aqui, tá bom? E aí arrumando aqui a nossa expressão, né, a gente fica com x sendo x menos x quadrado, né? Então, o que vai acontecer agora? Agora, de maneira análoga ao anterior, o meu limite aqui, ele vai dar algo como 0 sobre 0, né? Indeterminação, né? E aí eu aplico a regra de L'Hopital para resolver o limite. Se eu aplico a regra de L'Hopital uma vez, continuo dando 0 sobre 0. Então eu aplico a regra de L'Hopital mais uma vez, e agora sim, eu consigo substituir, né? Substituindo o x igual a 0 aqui no seno, né? Vai dar seno de 0, que é 0, dividido por 2 dá 0, né? Então, enquanto eu estiver em determinação, eu posso ir usando a regra de L'Hopital até acabar a indeterminação, tá? E por fim, o item U é um limite muito importante, né? Porque a gente está acostumado a ver nos exercícios esse limite com A igual a 1, né? Calcular o limite do 1 mais A sobre n elevado a n. E aqui a gente tem que fazer uma estratégia, tá? Inicialmente, a gente não vai calcular o limite do AN. A gente vai calcular o limite do ln de AN. E depois a gente volta a calcular o limite do AN, tá bom? Aplicando ln dos dois lados do termo aqui de cima, agora ln é logaritmo, né? Então, nós podemos usar a propriedade do logaritmo para jogar esse n aqui para frente, né? Então, eu obtenho n ln de 1 mais an. E aí, reescrevendo adequadamente, ó, o n como 1 sobre n, colocando aqui no quociente dessa fração, a gente consegue novamente fazer uma mudança de variável adequada, né? E como o meu n tende a infinito, o meu x vai tender a zero. E aí, com todas essas mudanças, calcular o limite da sequência ln de an é calcular o limite dessa sequência aqui, dessa função aqui, né? Perdão. E aí, para essa função aqui, ó, se eu substituo x igual a 0 em cima e embaixo, novamente eu vou obter 0 sobre 0, uma indeterminação, e aí eu resolvo isso aplicando a regra de L'Hopital uma vez, né? Aplicando a regra de L'Hopital uma vez, eu calculo a derivada do numerador e do denominador, substituindo 0, né? X igual a 0 agora, eu obtenho meu limite A. Só que, para a gente calcular o limite do AN, é só a gente lembrar que a exponencial e o logaritmo são funções inversas, né? Então, se eu compor exponencial com logaritmo, essas funções se cancelam e eu volto a ter o AN. E a função exponencial é contínua. Pela continuidade da função exponencial, então, eu consigo jogar o limite aqui para cima, né?
calcular o limite do ln de AN, que dá A, então o limite do AN vai acabar sendo E elevado a A, né? Por isso que nos exercícios em que esse Azinho aqui aparece como 1, né, que é o caso mais comum, o limite dá exatamente a exponencial. Então, esse foi o vídeo de hoje. Resolvi aqui alguns itens da questão 3. Se alguém ficar em dúvida, pode mandar e-mail ou me procurar na monitoria. Até o próximo vídeo.